Então tá, pessoal. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui nos 3 estágios da ferida. Então eu falei sobre o primeiro estágio, a ferida aberta. Eu falei sobre o segundo estágio, a ferida em tratamento. E eu falei sobre o terceiro estágio, a ferida curada. Tá? E aí eu contei aqui um episódio da minha vida, né, que eu vi dentro da minha casa. Né? Eu dei o exemplo, né, de uma ferida física, a perna da minha mãe, né, quando ela sofreu um acidente de carro. Né, a perna dela abriu, quebrou no meio. E eu lembro que quando a tia ia fazer curativa, a mãe chorava, né? Ela sentia dor ali e tudo, né? E foi aberta quando? Quando houve um trauma, houve uma colisão ali, né? E no segundo estágio da ferida, a ferida começou em tratamento. Então eu lembro que a tia ia tratar a ferida, doía. A tia passava ali remédio, eu lembro que abria uma janelinha no gesso assim, e a carne viva, dava pra ver, eu via, dava pra ver a perna da minha mãe por dentro, um negócio horroroso, né? Mas teve um trauma, quebrou e depois foi para o tratamento. Tá? O tratamento era dolorido. Eu lembro que a mãe uma vez, né, teve que fazer novamente a cirurgia porque começou o tratamento errado. Enfim, e ela teve que passar novamente por um processo cirúrgico. Então foi um tempo muito difícil para ela, né, para nós, porque ela tinha nós pequeno e ela, né, impossibilitada, dependendo das pessoas, né? E é muito difícil você ficar dependendo, porque as pessoas têm a vida delas, têm que cuidar da vida delas, né? Mas graças a Deus que Deus colocou, né, a minha tia lá no Mato Grosso, do nosso lado, para nos ajudar. E depois nós viemos para Cascavel, a gente ficou na casa da minha avó e do meu avô. Né? Então, o segundo estágio da ferida é a ferida em tratamento. Então, eu estava falando aqui das experiências que eu tive com meu pai, né, dentro da minha casa, das coisas que eu comecei a ver quando criança, no meio daquela confusão, né, crescendo no meio daquela bagunça. Né? E muitas feridas foram abertas pelo meu pai. Muitas feridas, né? Eu contei o caso do alimento, que ele estourou tudo no chão. Eu contei o caso do dia que eu coloquei fogo numa cortina que ele me espancou. Enfim, eu contei o caso do dia que ele mostrou uma arma e falou que ia nos matar. Então, essas coisas feriram meu coração, feriram a minha alma. Né? Abriu uma ferida ali. Então, eu disse ali na primeira parte que eu cresci sem esperança, né? Cresci uma pessoa insegura, com muito ódio no meu coração, muito ódio no meu coração em relação à figura do meu pai. Né? Eu não gostava nem de lembrar no nome dele. Né? Quando tinha dia dos pais na escola, eu não gostava nem de lembrar. Eu não gostava nem de lembrar. Eu queria, né? Daí eu fazia meus presentinhos lá, meus desenhos, levava pro meu avô, né? Mas eu não gostava nem de lembrar o nome do meu pai. Quando eu começava a falar nele em casa, eu não queria falar, não fala nesse homem. Né? Eu lembro até que eu usava uma expressão assim que o meu pai e um poste e um cachorro, o mesmo sentimento que eu tinha por um poste, eu teria pelo meu pai. Eu amava mais meu cachorrinho do que meu pai. Né? Eu coloquei aquela carência minha em cima de um animalzinho que eu tinha de estimação. Então, nesse processo que essas feridas foram abertas, um dia Deus falou comigo. Né? Uma pessoa foi orar por mim, ela botou a mão na minha cabeça, e essa pessoa falou assim, ela não conhecia a minha história, ela não sabia da minha infância, ela não sabia se meus pais eram separados, ela não sabia nada de mim. E Deus falou na boca dela assim, ó, perdoa o seu pai, porque senão você nunca será feliz. E aquele dia eu entrei em choque. E um pouco antes desse episódio, Deus já estava começando a trabalhar no meu coração. E eu comecei a entender que tinha coisa aqui dentro que não estava legal. Foi quando o pessoal que assistiu esse vídeo vai lembrar que o seu Messias faleceu, que era o nosso treinador aqui no futebol, aqui no Floresta, Cascavel. Eu era muito amigo, né, sou muito amigo do Sandrinho até hoje, e naquela época a gente andava junto, treinava junto, e estava junto. E eu ia muito na casa do seu Messias, né, jogava na escolinha, enfim. Então, o que acontece? Quando aconteceu que ele faleceu, que eu vi ali os filhos chorando, aquilo mexeu comigo. Né? Mexeu muito comigo. Né? O seu Messias era o pai que a gente não teve, né? Então a gente andava atrás dele, enfim, nos campos de bola aí. E quando eu vi os filhos ali chorando pela vida dele, né? Chorando, aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, poxa, meu pai tá vivo,
né? Eu posso fazer alguma coisa, ainda eu pensei aqui na minha cabeça. E eu tô aqui cheio de ódio dele, né? E aí, depois desse episódio, aconteceu esse outro episódio que a mulher orou por mim. Então eu comecei a entender que Deus estava querendo falar alguma coisa comigo. Alguma coisa estava acontecendo. E o tempo passou. Aí eu peguei, um dia fui num culto de jovens, numa vigília, lá na Ceavel, da Igreja Quadrangular. E lá Deus falou comigo. Eu lembro que o pastor Marquinhos começou a pregar sobre família, sobre perdão e tudo mais e tal. E Jesus está te chamando, você que tem problema de família, vem aqui na frente e tal. E eu fui lá na frente, Deus falou comigo, eu senti que eu tinha que perdoar meu pai. Eu comecei a perceber que toda aquela revolta que eu tinha dentro de mim era uma ferida que precisava ser curado e que eu tinha que perdoar o meu pai. E dali para frente começou um processo de cura, um processo de busca, e eu buscando a Deus, né? E eu fiz tudo que as pessoas me diziam que eu tinha que fazer para tentar resolver meus problemas, para tentar melhorar. Mas o que que acontece? Eu fiz muitas atividades religiosas, eu fui muito assim pro ativismo de fazer coisas para Deus, para receber alguma coisa de Deus, né? Como se a gente precisasse fazer algo para receber, né? Deus nos ama do jeito que a gente é, né? Independente se você faz ou se não faz, ele te ama. Agora, te atender é outra coisa, né? Outra coisa, né? É, é, agir em prol de uma causa na sua vida é outra coisa. Mas ele te ama, do jeito que você é. Você fazendo certo ou você fazendo errado, ele te ama. Agora, a hora que você entender e receber o amor dele, a hora que você entende e recebe o amor dele, você começa a compreender, fala, não, eu tenho que honrar esse Deus, eu tenho que amar esse Deus. E aí você começa a obedecer. Né? Mas enfim, eu fiz tudo que me mandaram fazer, mas dentro de mim alguma coisa não convergia, sempre alguma coisa faltava, e eu me esforçava, e eu me dedicava, e eu fazia todo esforço para viver, para vencer, e aquela busca, e sabe? E parece que eu estava numa guerra. Parece que a minha vida não era leve, a minha vida era um peso, né? Eu já conheci o Evangelho, eu já era um salvo em Cristo, mas sempre com quedas, sempre com problemas, né? Diversos tipos de problemas que você puder imaginar. De ira incontida, né? De pensamentos negativos sobre si mesmo, sobre mim mesmo, enfim. Mas eu estava já começando ali um processo de tratamento. Mas muitas coisas nesse processo, como eu falei no caso da minha mãe, que ela teve que fazer a cirurgia de novo na perna, porque começou errado, como o processo teve alguns erros, eu tive que começar de novo muitos anos depois. Né? E foi quando eu já casado, passando um monte de problema, crise terrível no meu casamento, né? E eu percebi, falei, não, eu preciso de ajuda, eu preciso resolver isso. E comecei a falar, não, Deus tem um jeito de resolver, tem alguma coisa que o senhor pode fazer, porque essa ferida não pode ficar aberta, essa ferida tem que ser tratada e tem que ser curada. Tem que acontecer a cura. E eu comecei numa busca constante, incessante, até eu encontrar a cura para a minha vida. Então foi um processo muito doloroso, porque eu tive que lidar com essas situações do passado. Né? Eu pude perceber que a ferida estava aberta, né? A ferida estava em tratamento, agora eu estou tratando essa ferida. Mas o que eu percebi nesse processo de tratamento? Que tinha muita infecção ainda, né? Se eu descuidasse, a infecção voltava. Que tipo de infecção? Sentimento de rejeição, sentimento de culpa. Eu muitas vezes eu me sentia culpado de ver minha mãe chorando, eu me sentia culpado de ver nós passando necessidade, né? Eu tinha muito medo, porque eu tinha muita lembrança do meu pai chegando em casa de madrugada, e isso me dava muito medo. Então eu não sabia resolver conflito toda vez que tinha um conflito. Qualquer situação. No trabalho, teve uma vez eu estar trabalhando e o meu chefe vir falar comigo e ter um desentendimento ali, eu virar as costas e sair embora, porque eu não conseguia resolver a situação. Eu lembrei que era tudo que acontecia na minha infância. O pai chegava em casa quebrando tudo e a gente corria. Então, o que acontece? Nesse processo da ferida em tratamento,
eu tive que lidar com essas memórias. Tive de lidar com essas lembranças. E eu pude perceber que muitas coisas que eu abominava que meu pai fazia, eu estava fazendo também. Por quê? Porque a ferida estava aberta. Né? A ferida não estava curada. Né? Por mais que eu falava assim, não, eu já perdoei meu pai, eu perdoo meu pai. Mas o que acontece? Como o processo não foi feito certo, entende? Então sempre tinha uma infecção que voltava. Sempre voltava alguma coisa. Né? Nunca resolvia. Tava sempre uma pendência no negócio. Então, nesse processo da ferida em tratamento, eu pude um dia chegar no ponto, entender como eu tinha que tratar essas feridas, como eu tinha que resolver esses problemas. Tá? Então eu vou finalizar aqui e vou fazer o quarto vídeo, que eu vou falar daí sobre a ferida curada, o que Deus fez na minha vida, como eu curei essas coisas, como o Senhor me conduziu para curar essas lembranças do passado, essas memórias, essas feridas na minha alma. E olha, graças a Deus, eu não falo isso aqui por orgulho, eu não falo isso aqui para demonstrar uma coisa que eu não sou, não. Eu falo isso aqui porque é o que eu vivo, é o que eu vivo. Hoje eu tenho plena certeza de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que Deus quer com a minha vida e por que eu estou nessa terra, sabe? Hoje eu sei o meu lugar, sabe? Hoje eu estou encaixado, sabe? Dentro daquilo para o qual eu fui criado. Eu sei para que Deus me criou. Então, eu vou dar sequência aí no terceiro vídeo, Ferida Curada, tá bom? Então fique comigo e assista a conclusão dessa série de vídeos, né? Sobre os estágios da ferida. Ok? Obrigado.